Depressão. Tem algum tipo de suplemento, de vitamina que eu posso tomar se eu estiver sentindo mais triste ou se realmente eu tiver um diagnóstico de depressão? Eu quero bater um papo com vocês sobre isso que está afetando cada vez mais na síndrome pós-Covid. Tem muita gente desenvolvendo depressão pós-Covid, tem gente que já pegou 2 vezes Covid, 3. Então a gente já viu casos aqui de pacientes que mesmo vacinados pegaram. Então, e independente de ter pego ou não Covid, se você sofre dessa doença, se você sofre de depressão, eu quero te convidar a fazer uma reflexão comigo. Será que isso é só mental ou tem uma causa orgânica? Eu sempre me preocupo, que é o que eu geralmente faço aqui com os meus pacientes, eu me preocupo em entender a origem. Numa consulta da medicina integrativa, né, uma consulta que a gente preza por essa abordagem investigativa, é como se fosse Sherlock Holmes. Quando você estiver contando que você está passando por um problema, está mais triste ou está realmente com um diagnóstico de depressão, já vem de outros profissionais, o que eu quero saber? Eu quero saber a origem disso. A gente vai investigar a fundo. Quando que foi o gatilho disso? Quando que isso tudo começou? Quando você tinha lá 20, 25 anos, 30 anos e começou lá atrás e como que isso veio evoluindo? Faz muito tempo? Isso vai me dar subsídios para pensar quanto tempo que você está passando por tudo isso. Será que é uma causa orgânica? Então eu tenho que investigar se tem metal tóxico, que pode estar atrapalhando o funcionamento aí do corpo como um todo, das suas células, mas também dos neurônios. Se você tem uma alimentação correta, se tem algum tipo de parasitose que pode interferir no funcionamento intestinal, que pode interferir na absorção de nutrientes, se você tem uma deficiência de minerais, que pode estar atrapalhando o funcionamento de toda a célula, que pode estar dificultando, se você tiver metal tóxico, se você tiver parasita, se você tiver deficiência de minerais, deficiência de vitaminas, será que tem algo que está dificultando o trabalho hormonal, o funcionamento hormonal, o acoplamento do hormônio nos receptores celulares, o acoplamento do hormônio nos receptores neuronais? Será que a fabricação está correta? Será que o sono que você tem hoje é um sono reparador e que ajuda o corpo a melhorar? Ajuda o corpo a fazer os neurotransmissores que têm que ser feitos à noite? Será que você tem o intestino funcionando da maneira correta? Será que entre as suas células podem ter as toxinas acumuladas durante anos e anos e anos? Será que é por conta da sua idade? Será que com 25 anos era tudo mais fácil? Por que era tudo mais fácil? Por que 25 anos você dava duas, sacudia a poeira e já estava se sentindo melhor? Depois dos 30 anos, a gente começa a ter um declínio hormonal, um declínio nutricional, absortivo. E aí quando você começa a ter esse declínio, então imagina que você tem células, que elas estão funcionando próximas umas das outras. Então você tem várias células no corpo, mais de 25 trilhões de células. Dentro do intestino tem mais de 40 trilhões de bactérias, então você tem mais bactéria no intestino do que células. Imagina que essas células estão funcionando e tudo que é ruim ela joga para fora. E onde é o para fora? É o entre as células. Nesse entre as células, quando você começa a acumular muita toxina, as células começam a sofrer, porque elas não têm mais como eliminar tanta sujeira para fora delas e pode começar a acumular sujeira dentro das células. Esse interstício cheio de toxina pode atrapalhar o funcionamento, se for o fígado, pode atrapalhar o detox do fígado. O fígado pode não funcionar muito bem para produzir proteína, por exemplo. Se for no intestino, tem intestino com toxina, pode inflamar. Inflamando, ele vai absorver coisas que não deveria. As bactérias, que estão aí em mais de 40 trilhões de bactérias, mais bactéria do que célula, nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células. Então,
Antigamente se falava, o nosso sangue não tem bactéria, nosso sangue tem bactéria em todo lugar do nosso corpo. Todo lugar tem uma microbiota relacionada àquela região. Então imagina você tendo essa microbiota ruim, inflamando o teu intestino e você absorvendo substâncias que não deveriam ser absorvidas, ou não absorvendo substâncias que você deveria absorver. Imagina isso tudo acontecendo durante 25 anos, 30 anos, 35 anos, ou seja, quanto mais passa o tempo, mais difícil é para você recuperar a sua saúde. Se você não cuidou da tua saúde até hoje, está na hora de você analisar isso um pouco. A gente começou falando de depressão. Então olha o tanto de coisa que pode estar influenciando para que você tenha como manifestação de, talvez não seja doença primária, mental, uma doença psiquiátrica. Talvez isso que você sofra seja uma doença relacionada ao desgaste ou ao funcionamento que não está ideal do teu corpo como um todo. Eu estou usando o exemplo da depressão porque isso eu poderia chamar de qualquer outra doença. Eu poderia chamar de uma artrite reumatoide. Eu poderia dizer que é diabetes tipo 2. Ou eu poderia falar que você tem fibromialgia, tem dor por todo o corpo. Ou eu poderia dizer que você tem um lúpus, uma doença autoimune, ou um Hashimoto. Então, entendam que o que a gente faz aqui é uma análise completa, com uma anamnese muito longa, uma anamnese de pelo menos 1 hora. A anamnese é a conversa inicial, é a consulta inicial que você faz aqui na clínica. Essa consulta inicial, eu vou tentar identificar os teus antecedentes familiares, eu quero saber se teve na família casos que possam apontar uma predisposição genética, e caso haja predisposição genética, nós precisamos trabalhar o epigenético, que é fazer com que você melhore a tua suplementação, tua alimentação, teus hábitos de vida, para que a melhora da epigenética possa silenciar alguma coisa que não te favoreça nos teus genes, na sua genética. Então, o trabalho que nós fazemos na medicina integrativa é um trabalho um pouco diferente. É um trabalho que eu tenho que entender a tua história de vida. E a partir daí, dessa importância absurda de eu entender de onde vem tudo isso, eu vou sim pedir exames laboratoriais, vários exames de sangue, de urina, de fezes, de imagens, ultrassom, se for necessário tomo, a gente pede tudo. Por quê? Para que eu possa, mediante vários exames, tem exames que a gente poderia pedir de telômero, exames, enfim, de saliva, coisas mais complexas, mas que a gente analisa caso a caso. E também tem a questão de custo que nós precisamos avaliar. Mas, voltando ao nosso exemplo inicial da depressão, muitos pacientes que a gente trata, eles melhoram com suplementação de aminoácido. Ele começa a tomar um aminoácido, que a gente dá aquele mix de aminoácidos com a concentração molar correta, e o paciente começa a melhorar porque estava faltando substrato para ele não estava produzindo os neurotransmissores da maneira correta. Então, eu venho do simples e vou galgando degrau por degrau. Além disso, eu começo a suplementar minerais, vitaminas, e eu vou sentindo. E você vai perceber que a nossa medicina, ela é muito participativa. O jeito que eu vou atender o meu paciente, quando ele começar a utilizar essa suplementação, eu preciso que ele me fale o que está acontecendo. Então ele vai começar uma suplementação, ele começa, olha, eu estou tomando 4 cápsulas, porque às vezes a suplementação é 4, 5 cápsulas, eu não estou me adaptando a essa cápsula, vamos trocar a cápsula. Olha o nível de complexidade que é. Não, eu vou tirar o zinco porque a dose está um pouco acima. Em vez de tomar as 4 cápsulas após o almoço, vamos dividir essa tomada. Ou seja, é devagarinho e é gradual e é com a participação do paciente. Então não espere, você não pode esperar que você vai passar por uma consulta de 1h30 e eu vou conseguir apertar um botão
e esse botão vai prescrever uma fórmula mágica de uma cápsula que você vai tomar e vai resolver todos os problemas. Não é isso. O trabalho que eu faço é entender a tua história, a partir da tua história, raciocinar em cima de vários exames, pensar em todos os sistemas do corpo, todas as células, todos os sistemas respiratório, digestivo, a parte hormonal, cerebral, tudo que envolve o funcionamento renal, excreção, tudo que envolve funcionamento, a gente pensa. E aí a gente começa a analisar como um todo. E esse todo você começa a suplementar de uma maneira simples, de uma maneira gradual, chegando às vezes a ter fórmulas muito grandes, a ter reposição de hormônio bioidêntico, às vezes hormônio que você tem que fazer o hormônio aplicado, subcutâneo. A gente vai gradualmente aumentando quando necessário. E também temos o inverso, tem pacientes que chegam, doutor, eu estou tomando isso aqui, e aí abre aquela lista, não é mais, nem de remédio mais, porque a gente prescreve remédio quando precisa, remédios alopáticos, mas eu nem estou falando disso, eu estou falando daquele paciente que estuda, que vai na internet e pega fórmula de A a Z, ele tem vitaminas de A a Z, sabe tudo de tudo e vem com uma fórmula gigantesca. E aí com essa fórmula gigantesca fala, doutor, estou tomando tudo isso aqui, mas eu ainda não estou bem, estou com esse sintoma. A hora que eu olho, eu falo, pô, tudo isso aqui faz muito bem, tudo isso aqui é interessante, é legal utilizar, mas não dá para utilizar tudo isso junto assim e nessa quantidade. E não é pelo excesso que você vai ter o resultado, é por individualização do tratamento e individualização dos momentos também. Se nós acordássemos de manhã e fizéssemos a mesma coisa todo dia, o que ia acontecer? Eu podia ter uma fórmula que resolvia tudo. Mas como a minha vida muda, como minha carga de exercício muda, como minha carga de trabalho muda, tudo muda, eu tenho que acompanhar a minha suplementação de acordo com as minhas necessidades e com as minhas respostas. Então, uma das coisas que eu sempre falo para os pacientes é: você não pode suplementar igual sempre. Pare a sua suplementação, troque a sua suplementação, mude a dosagem. Então, esta é uma arte. Você acompanhar o paciente, ir dosando o que ele precisa, analisar se ele precisa naquele momento uma medicação, uma suplementação injetável. Vocês me veem fazendo várias injetáveis. Você me vê fazendo endovenoso, soro, intramuscular. A gente faz continuamente, vai mudando as necessidades, a gente vai mudando o que é feito, porque eu preciso muitas vezes rápido, de ação mais rápida, que é o endovenoso, que é o intramuscular, que é o subcutâneo, com as imunoterapias, as vacinas inteligentes. Logicamente, são a suplementação e as medicações via oral, sublingual e as transdérmicas, ou seja, tudo que nós temos de recurso é uma medicina que usa muita coisa. E a gente tem que usar tudo isso com inteligência, com parcimônia. Não é sair gastando igual um doido, comprando um monte de coisa, usando um monte de soro. Então a gente tem que esperar a resposta do corpo. Você toma uma coisa, você faz um soro, espera a resposta. Tenha a paciência. A gente precisa treinar isso. Não é da noite para o dia. E sim, é com esse acompanhamento, com paciência e com a melhora gradual. Porque quando você acerta, começa a suplementar direitinho, os resultados são rápidos. E você sabe que está no caminho certo. Você sabe que está caminhando. O paciente começa a dormir melhor. O paciente acorda mais animado. Ele acorda com mais disposição. E é isso que a gente busca. Entender, voltando ao início, que eu falei da depressão, usando como exemplo, que muitas vezes o problema da doença é o corpo funcionar corretamente. E quantas pessoas, tem uma epidemia realmente no mundo de pessoas que estão inflamadas, que o corpo não está funcionando, as células não estão funcionando da maneira correta. E é isso que a gente pretende estabelecer. O bom e o correto funcionamento celular
bioquímico da sua maquinária celular, da sua mitocôndria, do seu núcleo, de tudo que está dentro da célula, sem sujeira, ou seja, temos que primeiro fazer uma faxina, tirar a toxina e aí sim começar a dar nutrientes para que essa célula volte a funcionar tão bem quanto ela funcionava quando você tinha 20, 22 anos, quem sabe sempre 10 anos abaixo da sua idade real. Então, se você tem hoje 40, o ideal é que nos seus exames você tenha a idade física de 10 anos a menos que a sua idade cronológica. Então, a gente analisando os telômeros, a gente consegue fazer isso. Deu para entender um pouco do nosso raciocínio? E para que isso funcione, a gente precisa que você, que é o paciente, esteja conosco. É uma caminhada onde, em conjunto, nós trocamos as informações, vocês me contam como estão se sentindo e a gente ajusta e juntos vamos descobrindo qual é a melhor medicação e qual é a melhor orientação para você, para a sua vida, tá bom? Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho do que é essa abordagem integral da medicina integrativa.